Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos para prosseguirmos nos comentários do livro Mestre de Amor, que é um livro de autoria de Divaldo Pereira Franco, ditado por Joana de Ângeles. Vamos dar início? Tolerância, é a lição de número 44. Fala-se muito em tolerância. Apregou-se a necessidade desse preceito cristão. Escreve-se sobre o valor de tão nobre auxiliar do amor. E tolerância, ela pressupõe uma não concordância, uma dualidade. Então, em geral, a gente tem que tolerar algo que para a gente não é agradável, que não é bom, né? Muitas vezes a gente tolera o outro que pensa de forma diferente, que age em desconformidade com aquilo que a gente acredita que é o melhor. Então, a gente vai ver que essa dualidade ela é extremamente, inclusive, necessária para a nossa própria evolução. E a gente percebe pela nossa própria vida, né? Fazendo ali regredindo um pouco, olhando um pouco para trás ali para nossa própria trajetória, a gente vai olhando que muitas vezes a gente entendeu o que era bem quando a gente vivenciou um mal, né? Muitas vezes a gente vai dar valor à alegria, aos momentos bons, quando a gente passou por momentos ruins. Então, essa dualidade, ela está muito presente na nossa vida, né? E a tolerância, se não isso, é eu resistir, é eu tolerar algo que para mim eu não concordo, eu não aceito, que é diferente daquilo que eu gostaria. Então, pressupõe aí uma discordância, né? E Joana fala assim de forma tão bonita, né? Um valor de tão nobre auxiliar do amor. Sem ela, todos sabem, a própria beleza resume a tristeza, e o cálice de licor do êxito se converte em taça de amargura, onde o tédio se demora. Já perceberam que quando a nossa vida, né, a gente convive com gente que pensa muito igual, que fala muito igual, que tem as mesmas ideias, de algum modo é confortável, né? Mas também não gera isso, gera quase como é isso que Joana fala, que é um tédio, que então a gente não oxigena as nossas opiniões, a gente não tem acesso a outros tipos de conhecimento, de ensinamentos, porque vai vivendo, né, de acordo com aquilo que a gente acha que é o certo. E vamos pensar bem, quantas vezes a gente esteve equivocado, né, sobre os nossos conceitos, sobre os nossos valores, sobre crenças. Quer dizer, nós estamos aqui como estamos para evoluir, o que pressupõe que a gente não tem sabedoria suficiente, que a gente não é ainda capaz de ver a verdade tal qual ela é, e que a gente precisa desse divergente primeiro para dar valor, né, aquilo que realmente importa, essa dualidade, né, que a gente comentou. Eu vou dar valor às pessoas, às situações que muito provavelmente eu vivenciei, né, muitas vezes abandonos ou outras situações ruins que hoje me fazem ver a vida e aquelas pessoas de uma forma melhor, né? Dando mais valor à vida, às situações, às circunstâncias, depois de vivenciar muitas vezes situações desafiadoras, né? Quantas pessoas depois de uma doença, né? Ou seja, à beira ali da morte, ou então é, em perigo de vida mesmo, percebem a grandiosidade da vida que já tinham, entende? Então, muitas vezes nada mudou, mas em uma circunstância mais desafiadora, mais difícil, a gente vai olhar para a nossa vida, para aquilo que, em geral, a gente acredita que é insuficiente, e fala, caramba, eu tenho muito, Deus foi muito generoso em me conceder tudo isso que eu tenho na vida, né? Então, em geral, são nesses momentos em que as coisas não são boas, em que a gente está tolerando, né? No entanto, à hora de praticá-la, alega-se dificuldade. Se alguém fere por ser doente, diz, não devemos permitir a ofensa para que o traje não domine. A gente tem essa crença mesmo, né, de que quando a gente tolera alguém que nos responde de uma forma assim atravessada, né, ou que não é cortês mesmo, ou que nos desrespeita, muitas vezes a gente acha que é ferindo os outros que a gente se cura, e não, né? Pelo contrário. Muitas vezes a gente também imagina que essa pessoa que tolera é bonzinho e que vai permitir que novos desrespeitos aconteçam se a gente tiver ali uma conduta mais compassiva, mais tranquilizadora, né? Se a gente não revida, muitas vezes a gente é visto como fraco, passivo, e na verdade não é bem assim, porque na verdade, se a gente for olhar o quanto a gente se precisa ainda burilar interiormente, né, se transformar interiormente para muitas vezes aceitar calado uma ofensa ou para dar outra face, como diria Jesus, né?
Então, assim, a gente vai ver que é uma força mesmo que a gente vai ganhando com a vida, um amadurecimento, uma nova visão de vida para que a gente tenha esse tipo de conduta. Então, não é ser passivo, pelo contrário, tem uma força gigantesca aí dentro, né? Este emporcalha o chão por ser ignorante, aquele insiste no pedido porque é bronco, outro molesta sem saber que o faz. Então, já viu muitas pessoas ali que, na nossa visão, são inconvenientes, né? Chegam à beira ali de ser realmente invasivos, e muitas vezes a gente não percebe que a pessoa nem sabe que é assim, nem sabe o que está fazendo, não está fazendo aquilo de propósito, é porque ainda não percebeu, ainda não teve a capacidade de olhar interiormente e perceber esse defeito, né? A mesma coisa, emporcalha o chão, né? Joga ali as coisas no chão, porque aprendeu a ser assim a vida toda, não parou para pensar isso não é o certo, tem uma conduta melhor. Então, na grande maioria das vezes, as pessoas não são o que são maldosas, né? Segundo a nossa visão, é por escolha, não é por ignorância, no sentido de ignorar, no sentido de ter feito isso a vida inteira, que desconhece uma outra forma melhor de se fazer. E quando acontece algo conosco, quando alguém nos faz isso, como diz Joana, a gente alega dificuldade. E para nós ainda é um pouco difícil, sim, né? Mas cada vez mais, com mais treino, mais amadurecimento interior, dando a nossa batalha, nos transformando nessa reforma íntima bonita, que a gente vai aprendendo que a tolerância é o caminho mesmo, né? Através do outro se sentir amado e não criticado ou rejeitado, que a gente transforma as condutas, né? Não é sendo o tempo todo apontado ali o que tem feito de errado, não é isso que transforma, né? Inclusive, isso muitas vezes é um empecilho, né? Muitas vezes isso faz com que a pessoa crie uma resistência ainda maior, né? Se a gente está o tempo todo ali apontando as falhas, né? Criticando. Todavia, raros crentes e pugnadores da tolerância desculpam. Justificando a conduta impiedosa, afirma-se que a exigência se faz necessária para que a ordem reine, animando a disciplina, né? Eu tenho que disciplinar, eu não posso deixar passar, né? Em geral, muitas vezes a gente tem essa crença mesmo. Não, eu tenho que corrigir agora, porque se eu deixar passar logo mais, né? Esses limites serão ainda mais transpostos. E eu acho muito bonito, porque em uma passagem, né, assim, vendo na prática mesmo como Jesus ele passou pela traição de Judas, passou pela negação de Pedro, né? Tomé também, de certo modo, desacreditou e passou por tudo isso sem julgar e nem condená-los. Né? Você vê que quando ele retorna, né, ali depois da crucificação, quando ele vem ao encontro, né, de todos os discípulos, novamente se reúne com eles novamente, as primeiras palavras dele, né, são de paz, né? Eu te dou a minha paz, é o que ele diz, né? E olha que bonito, não tem condenação, não tem esse apontar de dedos. Olha o que que você fez, Pedro. Olha aqui que Tomé, tá vendo? Você não acreditou, mas era isso mesmo. Então não teve isso, né? E é um chamado bonito da vida para falar que, na verdade, e é isso, né? Quem foi Pedro depois disso? Né? Todos se transformaram por esse amor incondicional que Deus, que Jesus tinha em relação a eles, né? E não o contrário. Então é perceber que na prática, e é perceber que às vezes também, né? Quando alguém é, é demasiado rigoroso conosco, a nossa atitude é de se afastar, né? A gente muitas vezes não entende esse rigor do outro como um amor, né? Então, é perceber que na prática isso também acontece conosco. Então, muitas vezes em erros graves, né, que a gente também cometeu, quando alguém fala, não, tá tudo bem, eu sei que você não fez por mal, eu sei que você é capaz de mais, né? Eu percebo que foi um momento de falha, mas eu percebo no seu coração o seu potencial, o quanto isso nos dá uma confiança de que a gente pode ser melhor e que a gente pode conseguir transformar mesmo a nossa vida, né? Alguém se atrasa e logo a maledicência açoita, sem recordar a possibilidade de um transtorno no tráfego, né? Então a gente vai apontando ali, nossa, chega sempre atrasado, nossa, olha a conduta dessa pessoa. Então a gente está sempre nos nossos julgamentos rotineiros e constantes e acreditando, inclusive, que isso é verdade, sem muitas vezes ser, né? Vizinho fala alto e é classificado de mal educado, entretanto, pode ser um obsidiado.
O traje não é digno e imediatamente a censura fere, ignorando as circunstâncias que o modelaram, né? O patrão é severo e é tomado por algoz, esquecido de que ele também é servidor, né? Toda reação nasce na conivência da razão, que se ajusta às justificativas da mente em desalinho. Os que reagem perderam a força de agir, que é o mais comum, né? Ou seja, quando a gente revida algo que nos faz, né? Seja uma conduta menos digna, seja um comentário mais ferino que alguém faz conosco, em geral, o que que a gente faz, né? Se a gente não está bem centrado, a gente reage. Fala ali o que não deveria, muitas vezes está num dia bom, mas é só alguém estar ali transtornado, acordar mais de mau humor, ou então falar algo atravessado que a gente reage. E olha que bonito que ela fala, né? Os que reagem perderam a força de agir. Então eu reajo porque perdeu em mim essa capacidade de entender assim, não, mesmo diante disso daqui, eu tenho escolha de agir diferente, né? Quando eu reajo, eu perdi a minha capacidade de escolher, de agir diferente. Então, é ver que muitas vezes a gente está fora do nosso centro, né? E que qualquer coisa, e qualquer pessoa e qualquer circunstância é capaz de nos tirar do centro. Então, a gente vive sendo como essa folha ao vento, né? Se a vida tá boa, se as circunstâncias estão favoráveis, se tá tudo certo na nossa vida, a gente está feliz. Mas em acontecendo qualquer coisa fora disso, a gente já começa a folha ao vento, é levado a reagir, é levado ao desespero, ao desânimo, né? Então, ainda somos muito imperfeitos mesmo. Quando nosso papel seria, olha, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu quero ir, eu sei o que é melhor para mim, eu sei que reagir não vai me fazer bem. Por que que eu permito que as pessoas tirem a minha paz? Por que que eu permito que os comentários ferinos do outro me machuquem tanto, né? Me dilacerem por dentro? Por que que não me amo o suficiente para entender que nada disso é verdade, que eu posso agir de forma diferente mesmo diante dessas circunstâncias, né? Tolerância não é apenas um formoso roteiro teorizado, é diretriz atuante. Então, é um rumo, né? Essa tolerância é um rumo que a gente tem que seguir de forma direta, nessa ação mesmo, né? Sem reagir a tudo e a todos. Sem os que erram, não se tem oportunidade de exercitar a tolerância. Como sabê-la constante, sem aqueles que nos concitam a ação? Eu achei isso também muito bela, né? Em geral, a gente fala assim, ah, eu sou tão paciente, mas deixa alguém falar alguma coisa ou fazer algo para ver se realmente a gente passa nesse teste da vida, porque é isso, né? Muitas vezes a gente acredita que é virtuoso, mas na primeira prova que a vida traz, a gente percebe, não. Estou muito longe de ser isso que eu imagino ser. Tô a caminho. Há muito e muito e muito ainda para eu caminhar. E é bonito perceber isso, né? Porque os nossos valores e virtudes, eles são testados mesmo. E é na vida que a gente vai vendo se a gente realmente conquistou esse patamar, né? Porque muitas vezes temos conhecimento, mas na ação ainda nos falta tanto. E a todos nós, em geral, é assim, né? É imprescindível que haja descuidos, descuidados e parvos, exigentes e sagazes para que a tolerância possa fulgurar no coração. E é tão belo isso, né? A gente vai entender que alguém realmente é paciente quando a vida é cheia de impaciências, né? Então, é nessa prova da vida que a gente vai nos descobrindo mesmo. Em geral, a gente vai se tornando uma pessoa generosa porque foram muito não generosos conosco, né? A gente vai sendo menos exigente com as pessoas que muito provavelmente sofremos com as exigências excessivas de alguém. Então a gente vai percebendo isso não é legal, isso não é bom, né? Então a gente também vai fazendo os nossos aprendizados por dualidade mesmo. Se alguém é muito intransigente conosco, se alguém nos critica em demasia, a gente vai percebendo que essa conduta não é boa, que não traz bons frutos, que para nós mesmo não é produtivo, então por que fazer isso com os outros? Então, olha que bela é a vida nos trazendo essas lições através da convivência mesmo, né? Um santo piedoso em excursão evangélica foi assaltado por bandidos que lhe tomaram haveres. Após espoliarem o modesto homem, expulsaram-no do caminho a pauladas. Passado alguns minutos, eis que retornou humilde e maltratado viajante. Indagado por que retornava, respondeu que esquecera de entregar uma moeda de ouro
que guardava na bainha da túnica para uma necessidade futura e que não lhe fora removida. E com a mais inocente atitude presenteou aos bandoleiros, seguindo então, feliz e tranquilo. Olha que bela, né? Então, é, esse santo foi ali assaltado, levaram tudo, né? Ele segue o caminho dele, de algum modo maltrataram, né? Chegaram até a bater. E aí ele volta até o encontro dos bandidos e fala: Olha, eu percebi que vocês esqueceram dessa moeda que estava guardada aqui dentro da minha túnica para uma necessidade futura. Os bandidos, comovidos, se fizeram seus discípulos, após estarem com ele para que lhes falasse sobre a sua felicidade e a sua fé. A tolerância perdoa, sofre e desculpa. E parafraseando São Paulo, em torno da caridade, não se irrita, não maldiz, não sofre, não ultraja, não fere, ajuda sempre, disposta a servir, acendendo a clara luz do amor em todos os corações. Belíssimo, né? Que os bandidos fazem? Ficam ali tão transtornados, né? Que generosidade é essa? Que indulgência é essa tão grande que isso me transforma, né? E aí o que fazem? Se tornam seus discípulos. Olha que belo, né? Que através dessa conduta, né? Desse exemplo de vida, fala, pera, tem algo aí nisso que ele tem de felicidade, de fé que eu preciso aprender. Então, veja, muitas vezes se ele tivesse, né, agredido os bandidos ou tivesse tido ali uma reação mais agressiva, não os transformaria em seus seguidores, né? Então, Jesus também foi o nosso grande exemplo disso. Em momento nenhum julgou, em momento nenhum criticou, né? Ali com a adúltera da mesma forma, todos ali querendo apedrejá-la, e ele fala da mesma forma, né? Que atire a primeira pedra que não tiver errado, né? E aí depois ele pergunta se tinha sobrado alguém, e ela fala ninguém. E ele, gente, né, que não era imperfeito como todos os outros que eram cheios de erros também. Não era mais essa pessoa, né? Já tinha evoluído o suficiente para não ter esses erros que a maioria de nós tem. Então ele fala: Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Então, olha que tolerância bonita, né? Porque é compreender, errou sim. Errou, eu não te julgo, eu não te condeno, mas pelo seu próprio bem, segue seu caminho e não peques mais. Porque também foi bonito, né, essa advertência dele: olha, tô te desculpando aqui o erro, mas em algum momento você vai ter que entender que não é por aí o caminho. Então é bonito, né? Que a gente de algum modo possa exercer essa tolerância, que, como se diz, é muito falada, a Joana bem diz, é muito falada, mas na hora da ação é difícil, que a gente possa entender que não é a força, não é impondo, não é criticando, não é brigando, que a gente vai se fazer ser entendido pelo outro, né? Através da indulgência, através da tolerância, e principalmente é demonstrando com as nossas próprias atitudes que a gente pode ser exemplo, né? E que é realmente isso que transforma, né? Então, uma boa semana a todos, muito obrigada pela escuta, que a gente possa, sim, colocar em ação, né? Não reagir, mas agir, entender que a gente tem, sim, poder de escolha, mesmo diante daquilo que para nós é injusto, é, que a gente condena, que a gente possa dar a nossa melhor parte sempre, porque não é sobre o outro, é sobre nós, é sobre a nossa evolução, é sobre o nosso poder de escolha, é não permitir que as pessoas e a circunstância nos tirem a paz, né? Porque é pra gente, também é pelo outro, mas sobretudo para nossa própria dignidade, evolução, né? Então, muito obrigada. Que tenhamos todos uma boa semana.